Boa noite, igreja. Eu não sei nem explicar, mas é muita alegria. Como eu disse para você, eu não sabia se eu ia conseguir, tá? Muito obrigado a todos que nos deram esta oportunidade. Esta foi minha igreja quando eu era da idade do Vitor. Foi aqui que eu iniciei toda a minha caminhada com Cristo. Alexandre está ali, foi o meu ancião, tio Tico, tiozinho, entre outros que me ajudaram nessa caminhada. E eu sou muito, muito grata a essa igreja que me ensinou a caminhar, que me ensinou a amar a Deus. E hoje é só gratidão, gente. Nós, às vezes, não conseguimos explicar os feitos de Deus. Nós só sabemos agradecer. E hoje é o meu dia de agradecer. Agradecer pela oportunidade que Deus está nos dando esta noite de proclamar o Evangelho de Deus, de falar sobre o amor de Deus. Na Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deves andar. E quando ele for velho, ele nunca se desviará dele. Se alguma mãe está aqui com seu filho longe dos caminhos do Senhor, nunca esqueça do que eu vou dizer agora. A raiz está plantada sobre solo profundo. E mesmo que as pessoas venham ou o próprio filho queira derrubar esta árvore, a raiz está no profundo solo. E um dia, mesmo que venha vendavais, essa raiz brotará novamente. E que essa seja a certeza de cada mãe, de cada pai que talvez hoje esteja lutando, orando pelo seu filho. Hoje eu dou graças porque a minha casa honra ao Senhor através do Evangelho. Eu e o Valme, nós vamos cantar essa mensagem. Ele nem sabia disso. É uma surpresa para ele. Mas que o Espírito Santo possa nos usar. Se por algum acaso aqui eu der uma tremida, compreenda. O coração está em explosão. E para quem não conhece, obrigada, tio Tico, eu acho que todo mundo conhece a gente. Então, o Vitor é nosso filho. Foi aqui que ele foi dedicado. Foi aqui, nessa igreja, que ele foi... como é que se diz? Colocado lenço? Esqueci. Investido. Foi aqui que ele aprendeu. Foi aqui que ele aprendeu os caminhos, dar os primeiros passos diante da presença do Senhor. Foi nessa igreja que eu cheguei, ele com 2 aninhos, a irmã Júlia está ali, que não me deixa mentir, né, irmã Júlia? Ele entrava por aquela porta e prostava-se de joelho para adorar a Deus. Apenas um bebê. Ensina ao teu filho no caminho que deves andar, porque quando ele for velho, ele não se desviará dele. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Receber a graça que vem de Deus,
mesmo sem merecer. Sigo as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, sem tirar suas mãos da proteção. Ele me abraça. Não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça, não há razão. Quando fraco me senti, eu sei que Deus enviará sua força e poder. Até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, Não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos da proteção. Ele me abraça. Amém. Maranata. E nós? Aí vocês dizem, iremos com Ele. Amém. Eu agradeço aqui a recepção da minha mãe, do meu pai, minha avó que está aqui, todos os amigos antigos que encontro aqui na igreja hoje. E hoje temos aqui uma agenda que ela está escrita vários pedidos de oração. E eu quero pedir oração por todos esses pedidos, que daqui a pouco iremos orar por todos esses pedidos que estão escritos aqui. Olhe para a pessoa agora que está ao seu lado e diga: você não veio aqui em vão. Agora diga para outra pessoa: Deus vai te abençoar hoje. Eu trouxe aqui alguns livros
para distribuir, se existe aqui alguma visita. Alguém pode se manifestar, alguma visita? Pode entregar aqui para mim, tio? E se alguém também não tem esse livro e deseja ele, pode pedir para o Nivaldo que ele vai estar entregando também. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do versículo 8. Vamos ler aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esse daqui, se formos perceber, é um texto muito importante. É um texto que Pedro nos aconselha da forma que devemos nos tratar em toda a nossa vida. Aqui é um texto que devemos lembrar a cada momento da nossa vida. Esse texto aqui é até interessante que exclusivamente Pedro, ele escreve todos os versos das duas cartas dele, ele escreve por assuntos semelhantes a esse que eu vou ler agora. E, por exemplo, aqui eu trouxe alguns versículos para mim dar como exemplo. São poucos, uns 3 versículos. Vou estar pegando aqui. Em 2 Pedro 3,17, ele aconselha para tomar cuidado com as ciladas de Satanás. Em 2 Pedro 1,10, ele nos ensina a ficar firmes nas promessas de Deus, ou ter fé nas promessas de Deus. Em 1 Pedro 1,16, ele nos aconselha a sermos santos e para encaminharmos para a santificação a cada dia. E em 1 Pedro 4,2, ele nos ensina a viver a nossa vontade, segundo a vontade de Deus. Enfim, ao decorrer dos dois livros de Pedro, nós podemos resumir todos os versículos em uma só palavra. Essa palavra é cuidado. Ou atenção, se alguns preferirem. Porque o tema de hoje não é sobre atenção, nem muito menos para me explicar o livro de Pedro, as duas cartas de Pedro. Mas é como se eu pegasse e reformasse uma casa. Mas quando eu fosse formar uma casa, eu tenho que usar o concreto primeiramente. Eu não posso colocar o bloco um em cima do outro, porque quando eu apoiar, eu vou cair. E os blocos caem junto. Então, também como se eu ensinasse meu irmãozinho ali a dirigir. Ele precisa, se eu ensinar ele a fazer minha embreagem, ele vai aprender. Se eu ensinar ele a fazer baliza, ele vai aprender, entre outros. Só que uma coisa que ele não vai entender é fazer atenção, porque para ele tudo é novo. Então ele vai se distrair alguma hora ali. E até mesmo eu que sou jovem, vocês aqui que são adultos, nós não temos a necessária atenção que devemos ter a toda hora. E Paulo, ele escreve uma coisa sobre esse assunto. Ele diz em 1 Coríntios 13:11 o seguinte, não vou pedir para abrir a sua Bíblia agora, porque a gente vai abrir em outros textos agora. Mas ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, passei a fazer as coisas de menino. Acabei com as coisas de menino e passei a fazer as coisas de homem. Vou pedir para o tio me dar um copo de água, por favor, rapidinho. E então, Paulo, tudo tem seu tempo. Assim como Salomão nos disse em Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo por baixo do sol. E devemos estar atentos a cada momento com as ciladas de Satanás. Então, quando Pedro ele diz aqui, sede sóbrios, ele não estava nem pensando em beber vinhos com um pequeno teor alcoólico natural. Pedro, quando ele está dizendo sede sóbrios e vigilantes, ele está automaticamente resumindo, tenham atenção a todos os momentos. Assim como ele resumiu em todos os outros versículos que eu acabei de ler. E devemos ter atenção com a cilada de Satanás para que ele não possa nos persuadir. E agora, quero convidar a você
se levantar e fazer uma oração comigo e falar com o nosso Deus. Papai do céu, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Peço perdão por todos os nossos pecados e peço, além disso, que o Senhor nos ajude a nos arrepender deles, Senhor. Porque é o Senhor quem efetua tanto querer como realizar. Peço perdão, Senhor, porque nós reconhecemos que somos miseráveis e somos dependentes de Ti. Nesse que eu te peço, Senhor, te agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui. Te agradeço porque, mesmo com, às vezes, a minha timidez, eu consigo falar em público aqui, estou aprendendo cada vez mais. Te agradeço por tudo, e é isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, vamos ler aqui a partir do versículo 10. Deuteronômio 32, vamos ler aqui a partir do versículo 10. Mas antes de ler esse texto, eu quero dizer que o tema de hoje a nomenclatura do tema de hoje é um spoiler do que vai acontecer. Agora, como assim um spoiler? Não é dom de línguas, fiquem tranquilos. Spoiler é como se alguém estivesse assistindo um filme com um amigo, e esse amigo ele fica falando tudo o que vai acontecer no filme. Então ele está dando spoiler. Você quer assistir lá o filme na companhia do seu amigo, e o infeliz fica contando tudo o que vai acontecer no filme. Então, um spoiler é praticamente isso. Agora, a nomenclatura do tema de hoje é a conversão é hoje. A conversão é hoje, é amanhã, é todos os dias. E vamos começar lendo aqui o texto de Deuteronômio 32, no versículo 10. Está escrito: Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Aqui vemos que Deus cuida de nós. É um texto muito bonito. E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu mesmo me encarreguei de decorar esse texto. Só que nós vemos em Salmo 103, no versículo 10, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Vemos também em Tiago 1,17 que todas as coisas, está escrito assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de abundância. O que quer dizer que todas as coisas boas e que fazem para o nosso bem, servem para o nosso bem, elas vêm de Deus. Então, aqui quando lemos o primeiro texto, achou-o numa terra deserta, e no ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Esse termo, como a menina dos olhos, eu tinha uma dificuldade para entender ele, e eu tenho uma série de livros, uma série de 9 livros, lá em casa, de comentários bíblicos, que são livros que, quando nós temos alguma dificuldade em interpretar o texto bíblico, nós podemos abrir esses livros que eles nos ajudam a interpretar melhor. Eu comecei lendo esses livros e fui ver esse termo, a menina dos olhos. Estava lá literalmente a pupila do olho. Agora eu vou ler o comentário que estava escrito lá. Estava escrito assim: literalmente a pupila do olho. A expressão assim traduzida é da mesma raiz que a palavra homem e pode se referir, como alguns pensam, à imagem refletida no olho. O olho talvez seja o órgão mais sensível do corpo e o que o ser humano inconscientemente protege mais. Deus tem por seu povo igual cuidado. Aqui vemos que uma comparação, um amor quase igual ao amor de Deus, é o amor de mãe. Exclusivamente é o amor de mãe. Que Deus ele já preparou isso com o amor de mãe. Eu vou ler aqui um texto que está em Isaías 49,
que confirma o que eu estou dizendo. Isaías 49, no versículo 15. Está escrito assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, Deus nos mostra que Ele permitiu, capacitou a mãe para ter um amor semelhante ao dele. Mas ainda que a mãe seja desnaturada, ou então que a mãe não se compadeça de seu filho, ainda assim Ele não se esquecerá de nós. Então realmente Deus pode e presenteou, e nos presenteou esse misterioso presente, que às vezes o nosso olho é a parte mais sensível do nosso corpo, e mesmo sendo a parte mais sensível do nosso corpo, nós o protegemos ele automaticamente. Quando caímos, nós automaticamente protegemos ele, porque ele nos deu esse presente automático do nosso corpo. Então, ele compara os seus filhos, não só como filhos, mas como membro do seu próprio corpo. E ele não erra em dizer: ame-os aos outros como você gostaria que ame você próprio. Ou então, amai, como é que fala? Amai o próximo como a ti mesmo. Exatamente. Perdão. Agora, vamos continuar aqui o nosso texto. Em Deuteronômio 32, agora no versículo 11. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Pelo primeiro texto, vimos que Deus nos tem como um membro do seu próprio corpo. Aqui, mais do que isso, Ele nos tem como não só um membro do nosso corpo, mas como filhos. E Ele ainda se arrisca por nós. E vemos esse texto também em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para... mas tem a vida eterna. Mas ainda assim, temos a triste declaração que João nos dá. Que Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Nós temos não é uma qualidade. Como é que eu posso falar a palavra? Nós temos esse costume mal dentro da gente que Paulo nos diz que é da nossa carne realmente. Nós temos que aperfeiçoar isso todos os dias. Deus, Ele nos aconselha a obtermos a santificação todos os dias. E Pedro, como eu acabei de dizer, ele diz: sede santos. Sede santos. Agora, vamos continuar aqui no versículo 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Isso é o que muitos não entendem. Deus, Ele não depende de nós para que anunciemos o Evangelho. Não depende de nós. Só que Ele mesmo não depender de nós, Ele escolhe depender de nós. Porque Ele não é dependente das criaturas que Ele criou. Só que mesmo assim, tudo tem um porquê. E a coisa mais linda é o porquê que Ele nos dá. O porquê é porque quando anunciamos o Evangelho, quando eu estou aqui na frente pregando o Evangelho, é porque eu posso olhar as pessoas pelos olhos de Jesus. E pensar como Deus pensa. Fazer da minha vontade a vontade de Deus. Amém. Agora, uma coisa muito, muito interessante é que mesmo se Deus não precisa de nós, Deus não depende de nós, muito menos Ele vai depender de outro Deus estranho, que não serve a Ele. Porque Deus é o único que devemos prestar reverência. Temos um exemplo em Apocalipse, que que Deus mandou um anjo entregar uma mensagem para João, e João, ouvindo as palavras daquele anjo, ele não aguentou e se prostrou para aquele anjo. E aí o anjo, ele falou: levante-se, sou conservo teu e dos seus irmãos. Deus é só um. Nem o anjo queria reverência. E hoje muitas pessoas estão com orgulho próprio, estão querendo ser reverenciadas, sendo que só Deus é o único a ser reverenciado. Irmãos, Deus está voltando e devemos estar preparados para isso. Em Abacuque 2:3, ele diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará.
Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E mesmo assim, um texto completa o outro. Se nós formos para 1 Pedro 3,9, nós vemos que Pedro nos diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, primeiramente, Deus, Ele quer o seu arrependimento hoje. Deus, Ele é longânimo para conosco. E outra, que o texto base desse tema é o que está em Lamentações 3, no versículo 22 e 23. Que é que Deus renova a sua misericórdia a cada dia. Está escrito: as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Agora, eu vou terminar aqui foi por isso que eu li o texto de 1 Pedro 5, porque realmente nós temos que tomar cuidado a todos os dias. Assim como, e esse cuidado não é só de ficar atentos todo dia, porque nós somos dependentes do Senhor. E Cristo falou assim, em Mateus 4,4, não só de pão viverá o homem, e vocês conhecem o texto, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo, ele reconhecia que as Escrituras eram um alimento, que devia nutrir o povo, a cada dia mais. E depois, desde que eu conheci isso, eu comecei a fazer o meu ano bíblico, eu comecei em janeiro, e terminei, eu acho que quase agora, em setembro ou agosto, eu não lembro, e já terminei quase agora, porque eu reconheci que eu sou dependente de Deus, e eu preciso eu preciso ler e estar em comunhão com Ele todos os dias. Porque assim como um homem, ele precisa, como é que fala? Agora estou esquecendo, está dando, desculpa, irmãos, é a minha primeira pregação. Mas é que, não é oxigênio. Assim como um homem, ele precisa conquistar a sua mulher todo dia, Deus, ele quer nos conquistar todo dia. Só que nós precisamos dar oportunidade para Ele. Nós precisamos dar essa oportunidade para Ele. E um exemplo disso é o que está agora em Atos 17. Eu vou pedir para os irmãos ler a Bíblia, abrir a Bíblia. Atos 17, no versículo 11. Atos 17, no versículo 11. Está escrito o seguinte: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todo dia, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, Paulo e Silas, aqui nessa ocasião, estavam pregando para dois grupos de pessoas. Um desses grupos eram os bereanos e o outro eram os tessalonicenses. Ambos os dois grupos ouviram a mesma coisa, as mesmas palavras ditadas por Paulo. Só que eles agiram de formas diferentes. Os bereanos receberam a palavra e gostaram do que ouviram. Os tessalonicenses a mesma coisa. Só que os bereanos receberam com toda avidez. E eles toda vez que Paulo falava, eles examinavam nas Escrituras para ver se era de acordo com o que Paulo estava falando. E eles, automaticamente que Paulo falava, eles não ficavam só na igreja. O culto deles não era só na igreja. Depois que eles saíam das sinagogas, eles reconheciam que eles deviam continuar estudando a Bíblia, para ouvir o que Paulo estava dizendo e concordar com aquilo. Os tessalonicenses não, eles ouviam, se emocionavam, depois partiam das sinagogas e continuavam a vida errada, como estavam hoje. Por quê? Porque eles não ouviram o sermão de hoje, que a conversão é hoje, amanhã, todos os dias. É agora, Deus te ama. Agora, você quer servir a Deus? Comece de hoje. Não deixe tempo para Satanás te persuadir. Em Efésios 6, no versículo 12, ele disse que porque
a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é contra Satanás, o mais astuto de todos, mas nós temos Deus ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou pedir agora para o Arnaldo colocar um vídeo que eu coloco ele quase todos os dias nos meus estados. Eu vou continuar colocando, que é um vídeo que é motivação de ser assistido todos os dias. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos, para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura, você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Sua Bíblia agora em Lucas 10, vamos ler aqui a partir do versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está precisando de trabalhadores. E eu vou ler aqui agora um comentário de Ellen White, que está no Testemunhos para a Igreja, volume 3. A página é 482 e 483. Nossa única segurança é não dar lugar ao diabo, pois suas sugestões e intuitos são sempre para nos prejudicar e nos impedir de nos firmar em Deus. Transforma-se em anjo de pureza, a fim de poder, por meio de enganadores e tentações, introduzir seus artifícios de tal maneira que os não percebemos. Quanto mais cedermos, tanto mais fortes serão seus enganos sobre nós. Não é seguro entrar em debate nem negociar com ele, pois se lhe dermos qualquer vantagem, ele exigirá mais. Nossa única segurança é refletir firmemente sua primeira tentativa
para nos levar à presunção. Mediante os méritos de Cristo, o Senhor nos deu suficiente graça para resistir a Satanás e ser mais que vencedores. A resistência deve ser firme e resoluta. Perdemos tudo quanto ganhamos se resistirmos hoje e cedermos amanhã. Então não podemos dar espaço para Satanás nos persuadir. Como lemos aqui em 1 Pedro, ele está como um leão que quer devorar todos nós, mas não podemos dar esse espaço para Satanás. Agora, não sei quem vai cantar a mensagem, que não me citaram, mas o Bernardo vai passar a mensagem musical agora. Completamente uma bênção, né? Ele não sabia de nada, gente. Tio Tico foi responsável por tudo isso. A mensagem que eu vou cantar agora é de agradecimento, porque, como eu disse no início, não tenho o que dizer, né? É só gratidão. O tempo é hoje, gente, como nós acabamos de ouvir, e é curto. O tempo é hoje e ele é curto, mas a eternidade é para sempre. Que possamos, fincar a nossa raiz, o nosso alicerce e não deixar que o inimigo venha com os ventos e derrubem as paredes. E mesmo que ele venha e derruba, Deus é suficientemente poderoso para reerguer-nos de novo e nos permanecer conosco em pé. Que possamos ser gratos ao Senhor, que possamos ter o espírito de gratidão e de adoração hoje. Não sabemos o amanhã. Nascendo estás, e a suave brisa murmurar, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontra terno amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus todas as bênçãos vêm. Que cansado estás e sentes conforto em oração. Se has repartido paz e amor, se ao teu lado Cristo hoje está, amigo lhe é fiel, agradece a Deus, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará.
a Deus, agradece a Deus, bênçãos vêm. A nossa casa não é aqui não. Nossa casa é nas mansões celestes. E o último texto, prometo. Abra sua Bíblia agora em Ezequiel 33:11. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Aqui eles nos trazem uma pergunta. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tudo aqui é uma fantasia. Satanás nos mostra as fantasias, quer que caímos nas ciladas dele. E às vezes caímos porque ele é astuto. E ele mostra como se fosse bom. Como se o céu não fosse nada. Como se o céu não fosse um lugar prazeroso para os filhos de Deus. E eu quero deixar de lição de casa aqui. Salmo 73. É o Salmo de Asaf. A história de Asaf. Eu vou aqui resumir a história. Teve um sacerdote chamado Asaf. E ele, por um período da sua vida, ele não compreendia o sentido de servir a Deus. Ele só via os ímpios e incrédulos pecando e toda vez felizes porque faziam festividades. Só que ele não entendia porque os filhos de Deus estavam sofrendo. Ali no cativeiro babilônico e ali entre aquele tempo. Agora, ele diz isso até o final da sua vida e ele ficou criticando Deus, porque ele não entendia qual era o sentido de servir a Deus. Deus prometia tudo de bom e automaticamente ele via o contrário. Mas Asaf, ele diz que quando ele entrou no tabernáculo, ele entendeu tudo. Ele entendeu o final dos tempos, a morte que será dos ímpios e o final dos tempos dos filhos de Deus. Asaf entendeu que ele devia se converter todos os dias e que era só fantasias que Satanás apresentava e os anjos malignos apresentavam. E ele entendeu esse vídeo que eu coloquei agora aqui, que uma corda, a corda é muito extensa. A gente vê o período dessa corda, uma pequena parte da corda, e a gente acha que isso é tudo. Nós nos importamos muito com o que iremos fazer na nossa vida, mas nós não vemos que tem uma eternidade para frente. Não vemos que Deus voltará e teremos uma eternidade. E essa eternidade não é como, às vezes, os lazeres aqui da terra. Porque os lazeres aqui da terra, nós vemos que até em um jogo de futebol, existem brigas. Até nos lazeres existem intrigas e brigas. Lá no céu, não. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não existirá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Agora é a mensagem musical de saída, que o Arnaldo vai colocar ali. Perdão. Agora vamos fazer oração. Papai do céu, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradeço por ter me capacitado a estar aqui na frente hoje. E por nos dar essa oportunidade de ouvir a Tua palavra e entender a Tua vontade. Peço perdão por todos os nossos pecados e peço que daqui para frente vivemos o que pregamos e o que aprendemos.
Esse que te peço, Senhor, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. O meu amor por ele é tão grande que eu puder fazer, mesmo que me cause tanta dor, eu farei. Sem forças pra prosseguir, partido, destruído, precisando de reparação, já não sabe mais onde ir, não consegue nem mais sorrir. Coração pesado, machucado, tentando sobreviver, sozinho, vazio, sedento de amor e atenção, sai em busca de explicação, mas sem rumo, sem direção. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem e devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus. Se você anda triste e resiste, diz não a esse amor que chama, que convida, pedindo sua atenção. Não demore em aceitar, hoje é o dia da salvação. Vá depressa, correndo, não espere, não deixe para depois. Escolha, decida, se volte para Jesus. Não importa o que já passou, o que importa é o que virá. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção que o pecado silenciou. Ele quer mudar o seu viver, reconstruir o que se perdeu, lhe dar um novo amanhã. Ele pode lhe dar coragem de devolver o amor já perdido. Ele pode tudo, Ele é Deus, e pra Deus nada é impossível. Ele é o grande Deus. Ele pode restaurar seu coração, reescrever qualquer canção. Basta só você pedir.